Olá, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química, e hoje vamos trabalhar com calorimetria, um assunto do segundo ano do ensino médio. Vamos lá comigo! Tínhamos trabalhado até então escalas termométricas e conversão de temperatura, Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Esse é um assunto novo para vocês, e calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. O calor se propaga. Essa propagação ela é espontânea e ela é de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Se você colocar café quente em uma xícara, você vai observar que o calor vai se propagar do café para a xícara. Essa caloria é uma energia. A caloria pode ser abreviada como cal. É uma unidade de medida de energia que não pertence ao Sistema Internacional de Unidades. A quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água é dito como 1 cal. Temos aqui embaixo, 1 cal por grama grau Celsius. O que isso significa? O calor específico da água tem esse valor aqui. Existe uma tabela de calores específicos. A água tem um calor específico de 1 cal barra G grau Celsius. Lê-se como 1 cal por grama grau Celsius. Isso quer dizer que se você quiser aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, você deve adicionar 1 caloria. Se você quiser aumentar em 2 graus Celsius, 2 calorias, e assim por diante. Esse valor existe para cada material. Então, cada material vai ter o seu calor específico. Mas o que é esse calor específico? Está aqui. É a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Nós podemos observar, por exemplo, que num dia de sol, na praia, a areia está muito quente, enquanto a água está mais fria. E, à tardinha ou à noite, a areia está fria e a água está mais quente. Essa diferença se dá também por causa do calor específico da água e da areia, que são bem diferentes. Aqui nós temos uma tabela dos calores específicos. São valores que a gente precisa utilizar nos cálculos futuros. Dá uma olhada aí. Nós temos a água, que tem um calor específico em calorias por grama grau Celsius. O valor do calor específico da água é 1. O alumínio, que é um metal, tem um calor muito menor, um calor específico de 0,21. Aqui nós temos o aço, que é outro metal, que tem um calor específico de apenas 0,1. O que isso quer dizer? Que se você pegar 1 grama de água, para aumentar 1 grau, precisa de 1 caloria. Se você pegar 1 grama de alumínio, para aumentar 1 grau, precisa de só 0,21 calorias. Vamos estudar muito com quantidade de calor. E essa quantidade de calor ela é determinada pela letra Q. Então, para nós, Q é calor. Calor é energia, essa energia pode ser medida em joule, pode ser medida em calorias. A quantidade de calor é um fenômeno regido pela lei da física conhecida como equação fundamental da calorimetria. Diz que a quantidade de calor Q é igual ao produto da sua massa, da variação da temperatura e do calor específico da substância em estudo. Quer dizer, nós vamos precisar, para fazer os nossos cálculos, da massa da substância, de quanto de temperatura ela teve e daquela tabela de calor específico para efeito do cálculo da quantidade de calor. Vamos ver aqui se a gente consegue captar melhor usando a equação. Está aqui, equação fundamental da calorimetria. Olha só, Q igual a M vezes C vezes ΔT. Esse delta significa a variação, o T, temperatura. O M, já sabemos então, que é a massa. O Q é o calor. E o C é o calor específico, que já está
na tabela, já é tabelado. Vamos colocar aqui o significado de cada um dos termos. Repetindo então, ó, que quantidade de calor, que vai ser medido em calorias ou joule, M a massa, que vai ser medido em gramas, o C é o calor específico, medido em calorias por grama grau Celsius, o ΔT é a variação de temperatura. Então, pessoal, é de extrema importância que vocês anotem algumas coisas no caderno, para depois vocês poderem fazer os cálculos. Vamos ver o que a gente precisa anotar. Gostaria que vocês colocassem no caderno de vocês a parte de calorimetria e o significado, que é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados à troca de energia térmica. Coloquem também no caderno de vocês o que significa o calor específico, que é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra a variação de temperatura de 1 grau Celsius. E também anotem a equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT, colocando também o significado de cada um dos termos, do Q, do M, do C, do ΔT. Se precisar, vocês deem o pause e vão anotando no caderno de vocês. Seguindo aqui com o vídeo, também tem uma observação, anotem aí. Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Esse é um valor que dá para fazer uma conversão de um valor, por exemplo, se eu tenho 1000 calorias, eu vou ter 4.180 joules. Vou explicar melhor para vocês onde é que aparece isso aqui. Aqui nós temos uma barra de chocolate e todos os alimentos, pode ser chocolate, leite, carnes, qualquer alimento que vai ser embalado tem uma tabela nutricional. Então, se você pegar a tabela nutricional de um chocolate, são muito parecidas. E aqui nós temos a porção. Então, uma porção de 25 gramas desse chocolate, ele me dá um valor de energia. Tem as outras informações, carboidrato, açúcar, proteína, mas o que nos interessa aqui é o valor energético. Então, observe bem que o valor energético para 25 gramas é de 133 quilocal. Esse quilocal, o K significa 1000. Então, isso quer dizer que se você comer 25 gramas de chocolate, você vai ingerir 133.000 calorias, ou 133 quilocal. Se a gente pegar esse valor e multiplicar por aquele 4,18, que é um valor aproximado, nós vamos ter também o valor em J, ou quilojoule, o que equivale a 558.000 joule ou 558 quilojoule. Então, em todas as tabelas de valor nutricional, nós temos a informação em calorias e a informação em joule, que são as duas medidas de energia térmica mais utilizadas aqui. Joule é no sistema internacional, calorias muito usado para alimentação. Ok? Quando voltarmos para a aula, explico melhor sobre isso aqui para vocês. Vamos agora para os exercícios. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de como aplicar a equação fundamental da calorimetria. Vamos aqui no primeiro exemplo. Nós temos então um bloco de alumínio que tem 200 gramas e ele sofre uma variação de temperatura de 300 graus Celsius, sendo o calor específico do alumínio 0,21. O que a gente quer saber é a quantidade de calor fornecida ao bloco. Para isso, primeiro vamos tirar os dados. Nós temos a massa, que é 200 gramas, temos a variação de temperatura de 300 graus, o calor específico, que está naquela tabela que nós vimos mais anteriormente, e queremos calcular a quantidade de calor. Essa quantidade de calor é o Q. Então, nós vamos aplicar sempre na equação fundamental QMC ΔT, onde vamos substituir os valores que nós temos. Q é que nós estamos procurando, M é a massa, 200 gramas, C é o calor específico, 0,21, e o ΔT é o 300 graus de temperatura que ela sofreu. Aqui é o mais simples, é vocês multiplicarem os três valores, 200 vezes 0,21 vezes 300. E nós vamos encontrar um valor de Q igual a 12.600 cal, são calorias. Calor é energia. Quando a gente procura o Q, calorias.
Se olhar aqui nas unidades, a gente vai cortar esse G de grama com esse G de grama, esse grau Celsius com esse grau Celsius e vai sobrar o caloria. Esse é o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Temos aqui um bloco de aço aquecido de 20 graus Celsius até 220. Então aqui eu tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final. E ele recebe 10.000 calorias de calor. Se ele já está recebendo calorias, sempre que você identificar calorias, isso aqui é o Q. Sendo o calor específico 0,1, calor específico é o C, determine a massa desse bloco de aço. Então aqui, vamos tirar os dados. Queremos calcular agora a massa, vai ser em gramas. Para isso nós temos duas temperaturas, a temperatura final e a temperatura inicial. Diminui a temperatura final da inicial e você tem 200 graus Celsius de variação. Também temos o calor específico, que é o 0,1, e a quantidade de calor, que é o Q, de 10.000 calorias. Novamente, vamos aplicar no QMC ΔT. Agora eu tenho o Q. O Q é o 10.000. Quem eu não sei é o M. Então fica 10.000 igual ao M, que é o que nós procuramos, vezes o C é o 0,1, vezes o ΔT é o 200. Podemos fazer uma multiplicação desses dois números. Então, repete. 10.000 igual a M vezes, e você multiplica 0,1 vezes 200, encontrando o 20. Por último, observe quem está do lado da letra. É o 20. Se o 20 está multiplicando, ele passa dividindo. E quem está multiplicando passa dividindo para baixo. Logo, vai ter que ficar o 10.000 em cima e o 20 embaixo. Por último, temos que o M, 10.000 dividido por 20, nos dará 500. Como é massa, 500 gramas. Mas se a gente olhar nas unidades, a gente consegue cortar o cal com o cal, o grau Celsius com o grau Celsius, e fica somente o grama, que é massa. E um terceiro exemplo está aqui. Ó. Temos 200 gramas de ferro a 20 graus Celsius, que foi aquecido e recebeu 5.500 calorias. Então eu tenho uma temperatura inicial e sei que esse pedaço de ferro ganhou calor. Sendo o calor específico do ferro 0,11, determine a variação de temperatura e a temperatura final. Teremos duas coisas nesse exercício, variação e temperatura final. Vamos tirar os dados primeiro. O que a gente tem aqui? Massa, 200 gramas. Queremos calcular o ΔT, que é a variação, mas também queremos a temperatura final, porque a gente só tem a temperatura inicial de 20 graus. Temos a temperatura inicial, que é o 20 graus, o calor específico do ferro, que é 0,11, e a quantidade de calor. Lembra que eu falei antes? Se apareceu 5.500 calorias, apareceu calorias, e isso é o Q. Quando eu quero o Q, quero o calor. Se eu já tenho o calor, eu já tenho o Q. Vamos primeiro aplicar na equação da calorimetria. Temos o Q? Sim, 5.500. Temos a massa? Sim, 200. Temos o C? Sim, 0,11. Temos ΔT? Não. Vamos procurar primeiro o ΔT. Substitui lá. No lugar do Q, 5.500. No lugar da massa, 200. No lugar do C, 0,11. E o ΔT? Quem a gente procura? De novo, preste atenção. Posso multiplicar alguém aqui? Posso. Ó, esse 200 por esse 0,11. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Olha como fica. Mantenho 5.500 no lugar dele. Faço aí 200 vezes 0,11, que vai dar 22, vezes o ΔT. Por último, observa que esse 22 está multiplicando, está do lado da letra. Logo, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter aqui que botar o 22 abaixo do 5.500. 5.500 dividido por 22 dá 250 graus Celsius. Esse 250 é a variação de temperatura. O que é isso? Quanto variou? Se a temperatura saísse do zero, ela chegaria até 250. Mas ela não saiu do zero, ela saiu do 20. Se ela aumentou 250, ela vai chegar até quanto? Isso é a temperatura final, que é o 250 da variação mais o 20 da inicial. Então, a temperatura final vale 270 graus Celsius.
Lembrem, alunos, de anotar esses exemplos no caderno. Vou passar também a lista de exercícios para vocês, fazer uma correção futura dessa lista de exercícios, e vocês encontram todo o material no site do professor Rodrigo em profrodrimelo.wix.com/aulas. Para quem é nosso aluno da Escola Maria Solange, você tem também o Google Sala de Aula e os grupos do WhatsApp. Ok? Bons estudos, boa aula e até o próximo vídeo. Um abraço!